Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dando continuidade à nossa disciplina de química orgânica e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre situações onde a gente pode ter competição entre as reações de SN1 e SN2, tá? E vamos estudar os principais parâmetros e fatores que podem ser controlados para que um haleto de alquila reaja de forma seletiva por esses dois caminhos. A leitura complementar para essa aula, capítulo 10 do Paula Bruce, página 381 a 389. A primeira coisa que a gente tem que fazer é traçar uma distinção, né? Mostrar aí os principais pontos que são diferentes em uma reação de SN2 e em uma reação de SN1. O primeiro deles é acerca do mecanismo. Tá? O mecanismo numa reação de SN2 é consertável, ou seja, passa apenas por um estado de transição e nós não temos intermediário. O nucleófilo reage com o eletrófilo, um ataque por trás, né, da ligação carbono-bromo, passa por um estágio de transição onde nós temos uma ligação parcialmente sendo formada e a outra parcialmente rompida e forma o produto e acabou. No mecanismo de SN1, nós temos uma reação em etapas, tá? Na primeira etapa, apenas o haleto de alquila está envolvido, forma um carbocátio, né? Passa por um intermediário onde a ligação carbono-bromo, por exemplo, está sendo rompida e vai formar aqui um carbocátio. Depois nós temos a reação do nucleófilo com o carbocátio, forma o oxônio, né, aquela espécie com oxigênio carregado, uma desprotonação e, finalmente, a formação do produto. Então, é uma reação que acontece em etapas, passando pelo intermediário principal, que é um carbocátio. A segunda diferença repousa na quantidade de reagentes que determinam a velocidade dessa reação. A reação de SN2, obviamente, é uma reação de segunda ordem. Por quê? Dois reagentes estão envolvidos na etapa para formar um estado de transição mais energético, né, de alta energia. Já na SN1, nós temos uma reação unimolecular, que apenas o haleto de alquila está envolvido na formação do estado de transição de maior energia, se desenhando aí como uma reação de primeira ordem. Na reação de SN2, nós não temos carbocátio, obviamente não é possível que tenha rearranjo de carbocátio. Já na SN1, isso é possível, muito parecido com o que nós vimos lá nos alcenos, tá? Se existir a possibilidade de ter uma migração de hidreto ou uma migração de um grupo alquílico, vai acontecer para formar um carbocátio mais estável. Nas reações de SN2, nós invertemos completamente a estereoquímica. Tá? Então, se nós temos um produto com uma estereoquímica definida, a gente tem que saber que vai ser completamente invertida. Tá? Nós vamos obter o estereoisômero análogo e a configuração dele vai depender da prioridade dos grupos, obviamente, mas a gente precisa saber que inverte totalmente a posição desses grupos em volta do estereocentro. E na reação de SN1, nós passamos por um carbocátio, que é um intermediário planar, né, de hibridização sp2. Consequentemente, se houver alguma informação estereoquímica, né, alguma definição no centro estereoquímico, passando por um intermediário planar, essa informação é completamente perdida e nós vamos ter aí mistura de estereoisômeros. Por último, a ordem de reatividade dos haletos de alquila. Né? Os menos impedidos vão preferir reagir por SN2, porque eu tenho um ataque, né? Eu preciso de um nucleófilo que ataque por trás, que chegue naquele centro eletrofílico sem nenhum impedimento. Então, os menos impedidos vão reagir muito melhor por SN2 e os mais impedidos vão reagir muito melhor por SN1. Por quê? Vão passar por carbocátios mais estáveis, tá? Sendo estabilizados ali por efeito de hiperconjugação. Dessa forma, a gente pode colocar aí estabelecer, né, alguns parâmetros. Reações de SN2 vão funcionar muito bem com haleto de metila e haleto primário, porque o impedimento estérico é menor e o nucleófilo pode atacar por trás o eletrófilo de forma muito tranquila, certo? Reação de SN1 vai funcionar muito bem com haleto de alquila terciário. Por quê? O impedimento é muito alto, né? A reação de SN2 não vai acontecer ali, mas em compensação os três grupos alquila vão estabilizar o carbocátio muito bem. E aí a gente vai ter o meio do caminho que vai ser a nossa situação problemática, né? Porque se a gente colocar um haleto de metila ou um primário em condições de SN1, a reação não vai acontecer. E se a gente coloca um haleto de alquila terciário em condições de SN2, a reação também não vai acontecer, certo? Entretanto, quando a gente considera haletos de alquila secundários, eles possuem um impedimento estérico intermediário suficiente para que o nucleófilo se aproxime e ataque, e possuem dois grupos alquilas que são suficientemente fortes para estabilizar um carbocátio por hiperconjugação, certo? E aí nós vamos ter competição entre SN1
e SN2. E a gente vai precisar alterar os parâmetros da reação para selecionar esses dois mecanismos quando nós tivermos lá um haleto de alquila secundário da reação. Certo, pessoal? Vamos entender e vamos buscar aí quais são esses parâmetros e como a gente pode mexer eles para alterar esses mecanismos, certo? Quando um haleto de alquila secundário vai sofrer essas reações, a velocidade descrita para cada uma das reações vai ser somada, tá? Eu vou somar as velocidades de ambas as possibilidades. E aí eu teria aqui uma velocidade de reação mais ou menos dessa forma. A constante K da K2, né, da SN2, sendo multiplicada pelo haleto de alquila e pelo nucleófilo, sendo somada pela constante K1 da SN1 pelo haleto, sendo multiplicada pelo haleto de alquila. Percebam que o único fator que é incomum a essas duas componentes dessa nova equação que eu tenho, né, para um haleto de alquila secundário, é a concentração do nucleófilo. Tá? O nucleófilo vai afetar diretamente uma SN2, que está aqui, tá? Inversão de configuração, bonitinho, apenas uma etapa, só que ele não influencia uma SN1, né, que vai passar por um carbocátion, que trata apenas da cisão heterolítica da ligação carbono-halogênio, e aqui nós perdemos a nossa configuração. Beleza? Então esse é um fator incomum. Consequentemente, se eu mexo no nucleófilo, eu consigo alterar o mecanismo que eu quero selecionar. Como que eu posso mexer nesse nucleófilo? Mexendo na concentração dele, porque a concentração é um fator que vai afetar diretamente a velocidade, e mexendo na reatividade dele. Se eu uso nucleófilos menos reativos, eu consigo mexer diretamente na velocidade e, consequentemente, na seleção de ambos os mecanismos. Como que eu vou mexer nesses parâmetros? O primeiro deles é a concentração. Como é que eu vou determinar? Da seguinte forma, alta concentração de um nucleófilo vai favorecer a SN2. Concorda comigo? Então, se eu coloco muito nucleófilo na reação, eu favoreço que o ataque nucleofílico aconteça logo já na primeira etapa e não passe pela formação do carbocátion. Porque o carbocátion é muito reativo. Se ele estiver no meio, o nucleófilo vai atacar ele, mesmo que seja em poucas quantidades, né, em concentrações baixas. Já na SN2, não. É diretamente proporcional a essa concentração. E aí, se eu colocar muito, vou favorecer a SN2. Consequentemente, né, por outro lado, a baixa concentração do nucleófilo favorece a SN1. Sobre a reatividade, se eu uso nucleófilos altamente reativos, como espécies carregadas, que a gente viu que são nucleófilos mais fortes, eu favoreço a SN2, né? Porque na SN2 eu tenho a primeira etapa, o ataque nucleofílico. Então, se eu uso nucleófilos fortes, carregados negativamente, né, desprotonados, na grande maioria dos casos, eu vou levar para SN2 sem sombra de dúvidas. Por outro lado, se eu uso nucleófilos fracos, de baixa reatividade, eu favoreço o SN1. Quais nucleófilos são esses? Espécies neutras. Tá? No caso aqui, ó, eu tenho o íon hidroxila e a água. Tá? No final, os dois vão gerar um álcool, mas eu mexo nessa reatividade. O hidroxila é muito mais forte que a água, que é uma base muito mais forte que a água, certo, pessoal? Então, aqui também é uma forma que eu tenho de selecionar entre SN1 e SN2. Uma outra forma, um pouquinho mais elaborada de selecionar esses mecanismos é através do solvente que eu uso na reação. Para isso, a gente precisa discutir alguns fatores que a gente não tratou ainda, que é acerca da constante dielétrica, né? Que vai ser a constante dielétrica de um solvente, é a medida da facilidade com que esse solvente pode solvatar íons ou espécies carregadas em solução, né? A constante dielétrica está ligada a isso. Na solvatação, as cargas dos íons são compartilhadas, estabilizando as espécies iônicas. O que isso significa? Se eu tenho uma espécie iônica e eu jogo um solvente capaz de solvatar aquela carga que está carregada ali, aquela carga sobre a espécie iônica, aquela carga vai ser difundida entre o solvente e o íon. E isso estabiliza, isso diminui, isso abaixa a energia e deixa mais estável, certo? Solventes polares, obviamente, vão ter constantes dielétricas altas, solvatando muito bem esses íons. Mas solventes polares próticos são ainda mais eficientes em fazer isso, porque nós temos a polarização de uma ligação oxigênio-hidrogênio ou nitrogênio-hidrogênio, tá? Nós temos a formação de polos, momentos de polos ali. E isso vai solvatar muito bem tanto cátions quanto ânions. E aqui no nosso caso vai interferir muito o ânion, né, que é o caso dos nucleófilos carregados negativamente, certo, pessoal? Então, constante dielétrica é a capacidade de um solvente solvatar íons. À medida que a polaridade desse solvente aumenta,
mais facilmente ele vai solvatar esses íons, e os solventes polares próticos são muito eficientes em fazer isso, sabendo que a solvatação de íons diminui a energia desses íons, correto? A pergunta que vai surgir é a seguinte, certo? Falou isso aí, como que vai ser essa alteração diretamente na reação do solvente? Da seguinte forma, nós falamos, né? À medida que solvata, a energia da espécie diminui. E aí o que pode acontecer? Se nós tivermos reagentes carregados, tá? E vou passar por um estado de transição carregado também, mas o reagente é mais carregado que o estado de transição, o que vai acontecer? O que eu falei para vocês? Se um solvente solvata, a energia diminui. Então, se eu tenho aqui um solvente menos polar, que não tem a capacidade de solvatar muito bem esses íons, e troco ele por um solvente polar, percebam que se eu tenho espécies carregadas com reagente, que é o caso dos nucleófilos, essa energia vai diminuir. Tá? Se a energia do reagente diminui, porque esse reagente é carregado, a distância para atingir o estado de transição que está aqui em cima vai aumentar. Entenderam? Porque eu estou usando um reagente que é carregado. E eu solvato ele, a energia dele diminui. E aí eu aumento a distância entre o estado de transição e o reagente. Então, se eu tenho solventes carregados, é preferível que eu não use solventes polares, principalmente os próticos, porque eles vão solvatar demais o meu íon e vão derrubar muita energia dele, e eu aumento aqui a energia de ativação do estado de transição. Por outro lado, se eu estou usando reagentes menos carregados, aqui reagentes neutros, tá? E vou formar estados de transição bastante carregados, como é o caso da SN1, por exemplo, que parte de reagente neutro e forma um carbocátion, né, uma espécie carregada, o efeito é o contrário. Por quê? Se eu pego um intermediário, carbocátion, e solvato ele com grupos, com solventes polares próticos, o que vai acontecer com ele? Eu vou diminuir a energia dele. A energia vai cair. Consequentemente, se eu uso um solvente menos polar, eu tenho um estado de transição aqui em cima. Mas se eu uso um solvente mais polar, eu derrubo esse estado de transição, diminuo a barreira energética e aumento a velocidade e a facilidade com que a reação acontece. Então é dessa forma que a gente pode jogar o solvente para mexer na reatividade do nucleófilo, quando a gente está falando de haleto de alquila secundário, certo? Como que isso vai funcionar na SN1? De forma bem parecida que eu falei para vocês agora. O estado de transição, ele é carregado, tá? Ele vai estar quebrando essa ligação para formar um intermediário carregado aqui positivamente com um carbocato. Então, existem cargas no estado de transição, mas nos reagentes não existem cargas. Então, a solvatação não vai influenciar nos reagentes, não vai mexer na energia dos reagentes, mas vai mexer na energia do estado de transição. Consequentemente, essa energia vai cair. E aí, no solvente mais polar, a gente vai ter um estado de transição de menor energia, consequentemente, a reação vai ser mais rápida e vai funcionar melhor. Só para vocês verem, tem aqui a formação de um carbocátion a partir do 2-bromo-2-metilpropano em diferentes solventes. Tá? O primeiro deles, etanol. Tá? O etanol está aqui. TOH. Então, nós temos uma ligação oxigênio e hidrogênio. E aí vai fazendo uma mistura com água até chegar na água. Tá? Duas ligações oxigênio e hidrogênio. Olha como a velocidade da reação muda. Com etanol, velocidade 1, tá? É o padrão. Colocou 20% de água, 10. 50% de água, 60. 80% de água, 400. 100% de água, a velocidade da reação sobe 1.200 vezes. Porque nós colocamos duas ligações polarizadas, né? Do solvente polar prótico. Ambos são solventes polares próticos, mas aqui nós temos duas ligações polarizadas que vão solvatar muito bem quem? O estado de transição. E vai diminuir a energia desse estado de transição, né? Diminuindo também a barreira energética para atingir, para passar pelo estado de transição. Então, reações de SN1 é melhor ser feita em solventes polares próticos. Por quê? Nós diminuímos a energia do estado de transição, solvatando esse estado de transição. Por outro lado, em reações de SN2, como que elas vão funcionar? Elas vão funcionar muito bem se elas tiverem um nucleófilo carregado, né? A gente viu isso. Um nucleófilo mais forte, uma base mais forte, vai reagir melhor. O estado de transição também é carregado, mas aqui a carga é distribuída. Obviamente,
o íon hidroxila é muito mais carregado do que o estado de transição. Dessa forma, se eu uso um solvente polar prótico numa SN2, é ruim. Por quê? Eu vou pegar o íon hidroxila e vou solvatar ele. Se eu pego água e jogo no íon hidroxila, eu vou solvatar. O que vai acontecer? A energia do íon hidroxila vai cair, vai para baixo, vai derrubar. E essa diferença de energia para atingir o estado de transição vai aumentar. Porque eu estou estabilizando o reagente, não estou estabilizando o estado de transição. Porque o reagente é mais carregado que o estado de transição. Certo, pessoal? E isso vai dificultar a minha reação. Qual que é a melhor situação para fazer um SN2? Solvente polar aprótico. É polar, mas não tem a ligação de hidrogênio. Não tem ali oxigênio e hidrogênio ou nitrogênio e hidrogênio que vai estabilizar o íon hidroxila, vai solvatar, porque vai ter uma constante de elétrica maior. Então, quais são os melhores solventes para fazer SN2? DMSO, DMF, dimetilsulfóxido e NN dimetilformamida. Nós temos alta polaridade para solubilizar os reagentes, solubilizar os produtos, tudo bonitinho, mas nós não temos a possibilidade de fazer ligação de hidrogênio, de solvatar o íon hidroxila de forma tão eficiente, a ponto de deixar essa diferença de energia aqui para atingir o estado de transição tão alto. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós vamos tratar isso aqui nas listas, não se preocupem. E nos vemos na próxima aula. Um forte abraço a todos.